Comerciante é assaltado em plena luz do dia na rua Padre Nicásio. 5 empresas se apresentam na disputa em processo licitatório para a construção do viaduto do São Sebastião. Pedágio na BR-050 pode começar a ser cobrado no próximo ano. Ministério Público regulariza a assistência religiosa nos hospitais de Araguari. E você vai ver também as oportunidades de emprego para esta terça-feira. É agora no Notícia da Gente. Ontem à tarde, na rua Padre Nicásio, bem próximo ao viaduto que liga os bairros Amorim e Novo Horizonte, o dono de um supermercado que fica na mesma rua foi assaltado. Ele seguia de moto com um malote onde estava todo o dinheiro e cheques do final de semana, quando foi abordado por 2 bandidos armados em uma outra moto. Eles ameaçaram a vítima e roubaram o malote. A polícia só foi acionada depois de quase 1 hora. Ainda assim, registrou o boletim de ocorrência, mas até esta manhã não havia informações sobre o paradeiro dos criminosos. A quantia roubada no assalto não foi divulgada. Terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 18 a 27 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 20 e em Paracatu, a máxima não passa de 30 graus. 5 empresas se apresentaram ontem para participar do processo licitatório para a execução da obra do viaduto do bairro São Sebastião. As empresas que concorrem ao certame são as construtoras Guia, Sudoeste e Debs Procópio, Texan Engenharia e Serras Azuis Engenharia Limitada. A Comissão Permanente de Licitação deu início aos trabalhos abrindo os envelopes de habilitações das concorrentes e rubricando os documentos. Em virtude da complexidade da matéria, a comissão suspendeu a sessão para melhor analisar a documentação. Segundo informações do departamento responsável, brevemente as licitantes serão intimadas, após decisão da comissão em relação à data de habilitação. O início da análise, que aconteceu durante 3 horas, contou com a presença de representante do Ministério Público, bem como do vereador Diosney de Andrade, do PTC. O edital para a construção do viaduto foi publicado em janeiro e após esta licitação, a expectativa é de que a obra seja iniciada em meados de julho. O investimento gira em torno de R$ 8.250.000. A seguir, pedágio na BR-050 pode começar a ser cobrado no próximo ano. Ministério Público regulariza a assistência religiosa nos hospitais de Araguari e você vai ver também as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografador Brilliance Multislice 16 canais, exames extremamente rápidos e de alta qualidade, reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima, há 3 anos a pioneira em ressonância magnética em Araguari. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você.
Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. A empresa que venceu a licitação para a concessão da BR-050 já tem atuado em diversas frentes com as equipes de conservação e manutenção da rodovia. A Minas Goiás divulgou nesta terça-feira o primeiro balanço desses trabalhos realizados após assumir a administração e operação de mais de 436 quilômetros que deverão ser duplicados. Os trabalhos na BR-050 começaram em janeiro deste ano. O prazo máximo para a conclusão das obras dessa fase é de 18 meses, mas se o consórcio conseguir concluir em menos tempo, ele já poderá começar a cobrar pedágio dos motoristas. A concessão da BR-050 abrange 9 municípios e serão instaladas 6 praças de pedágio. A tarifa média estipulada será de R$ 4,53 para cada 100 quilômetros de extensão. Em Araguari e Uberaba serão 2 praças de cobrança. Agora o recado é para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O Cine em Araguari está com várias vagas em aberto. Veja algumas das disponibilidades para esta terça-feira. Mecânico montador, mecânico de manutenção de ar-condicionado, avicultor, vendedor interno, pedreiro, trabalhador rural, cobrador externo, mecânico de motocicletas, auxiliar técnico de controle de qualidade, costureira de máquinas industriais, auxiliar de dentista, salva-vidas e auxiliar de almoxarifado. Os interessados deverão se dirigir em horário comercial à unidade do Cine. O endereço é Rua Virgílio de Melo Franco, número 261, no centro da cidade. Lembrando que as vagas são sujeitas a alterações no decorrer do dia. A prestação de assistência religiosa dentro de hospitais, seja na rede pública ou particular, é um direito garantido por lei. Mas em Araguari, religiosos vinham enfrentando certa dificuldade e resistência para ter acesso. O caso, então, foi levado ao Ministério Público, que regularizou a situação. Veja na reportagem. Após serem acionados e receberem várias reclamações de alguns araguarinos, os vereadores Wesley Lucas e Levi Siqueira, que representam respectivamente as igrejas católica e evangélica, assumiram a causa na tentativa de solucionar o problema. Vale nós destacarmos, que estava chegando muitas reclamações, principalmente de familiares, que gostaria que seus entes queridos que encontram em leito de dor, e muitas vezes até na fase terminal mesmo, pudessem receber o conforto espiritual, independente do segmento religioso. E em contato com essas pessoas e também com os dirigentes, padres, pastores, e independente da religião, eles estavam encontrando inúmeras dificuldades de poder ter acesso aos hospitais. E muitas vezes, mesmo nos horários que o próprio hospital fala que eles têm acesso, às vezes estava tendo algum procedimento naquele horário, consequentemente eles não estendiam o tempo e às vezes os líderes espirituais chegavam nos hospitais e em alguns casos até tinham que ir embora sem dar tempo de ministrar ali as atividades religiosas. Então nós propusemos um projeto de lei, lógico que o artigo 5º da Constituição Federal garante isso, e tem uma lei federal também, mas nós trabalhamos a questão da nossa localidade, as particularidades do nosso município. E nós presenciamos que os hospitais não estavam cumprindo o que a lei determina. Consequentemente, nós acionamos a promotora a doutora Cristina, que é responsável pela área de saúde.
Olha, o que nos levou como vereadores, representantes do segmento evangélico e o Wesley Lucas católico, foi procurar o Ministério Público, e nós estávamos tendo dificuldades. Os nossos sacerdotes, ministros, pastores tinham dificuldade de ter o cumprimento da lei federal baseado na Constituição e uma lei municipal que chancelava o direito de ter o acesso às assistências religiosas. Então nós procuramos a doutora Cristina, sensível, nós temos que realmente valorizar o trabalho da doutora enquanto promotora, sensibilizado, marcou essa audiência e hoje nós saímos aqui muito satisfeitos. Ela pôde ouvir de forma clara a reivindicação dos pastores, dos padres, a reivindicação também dos hospitais, e nós então acertamos e formatamos a melhor forma de conseguirmos ter essa assistência religiosa aos hospitais franqueados diariamente, bem como também ter respeitado todas as questões internas dos hospitais, das unidades hospitalares, que nós também, enquanto vereadores, também entendemos que tem uma legislação própria e como pastor também eu entendo que o hospital também tem os seus horários. Então nós saímos muito satisfeitos, porque entendemos o que nós buscamos, enquanto vereadores, vereador Wesley e eu, é que nós acionamos o Ministério Público, que é quem de direito, e ela então, convocando essa reunião, saímos hoje formatado e quero crer em Deus que nós vamos ter aí, daqui para frente, a otimização desses horários e o cumprimento em totum de tudo aquilo que foi acordado. Como a prestação de assistência religiosa a enfermos internados em hospitais públicos ou privados é um direito previsto em lei federal, padres e pastores também participaram da audiência, manifestando cada um sua experiência com relação à burocracia quando são acionados por familiares nos hospitais. Eu, como recém-chegado a esta cidade, desde 1º de janeiro, tomei posse da paróquia São Judas. Eu já tive um desconforto ao fazer a visita a um hospital, enquanto que em outros 2 eu tive acesso livre, sem problemas nenhum. E aqui a gente vê um grande avanço, né? Não apenas para o enfermo, mas para toda a família e para todos nós que lidamos com a questão religiosa. Nós, padres, pastores, isso para nós vai fazer não apenas com que amando de lei, amando que aquilo que nós acordamos aqui, mas sobretudo o respeito pela dignidade humana, né? Que a pessoa que tem a fé, que ela tenha direito à liberdade religiosa, como nos garante a nossa própria Constituição Federal. Então a gente espera que os hospitais cumpram isso, porque da nossa parte, nós religiosos, vamos também cumprir a nossa parte, de fazer aquilo que é o necessário apenas para, especificamente para aquele enfermo. Eu creio que a reunião foi de suma importância devido às circunstâncias que nós vivemos em relação às visitas religiosas nos hospitais de Araguari. Não só em Araguari, mas creio que toda a parte temos essas restrições. Por um lado, são positivas, mas por outro lado, são muito mal informadas. Pessoas que nos recebem não têm informação precisa dos procedimentos. Então, às vezes, nós encontramos essa dificuldade. E, por outro lado, a restrição, é porque tem muitas pessoas também desinformadas aos critérios de uma visita hospitalar, elas não procedem de uma forma que ajuda, não só o enfermo ali, mas também contribui para o desgaste daqueles que estão em tratamento. Nós entendemos também essa parte, mas as normas que hoje foi discutida aqui, eu creio que vai ser muito bondosas, maravilhosas, e os enfermos vão ser abençoados pela visita do líder religioso, porque a própria ciência diz que quase 90% das enfermidades são psicossomáticas, são doenças da alma. Então, o auxílio espiritual, ele fortalece a alma do enfermo e auxilia ele também no tratamento. Então, os próprios hospitais hoje estão buscando o auxílio religioso. E às vezes até os hospitais nos procuram para isso, em determinados momentos. E com essa oportunidade que nós temos agora de discutir essa relação entre os ministros e os gerentes e administradores dos hospitais, foi muito boa, positiva. Eu creio que de agora em diante nós estaremos aí bem mais tranquilos quanto às nossas visitas, porque normas vão ser definidas. Então nós vamos tratar desse assunto com aquelas pessoas que nos auxiliam também. Foi positivo, a reunião foi muito
é promissora e com certeza vamos avançar mais nisso aí. Diante da situação, a promotora, curadora da saúde, Cristina Fagundes Siqueira, ouviu todos os envolvidos e definiu em audiência algumas normas a fim de facilitar o acesso e garantir o cumprimento da lei no município. Ouvindo as necessidades das entidades religiosas e as limitações que os hospitais têm, nós decidimos acordar que serão estabelecidos horários de visita para assistência religiosa diferente do horário de visita familiar. Então, todos os dias, das 15 às 17 horas, nos nossos 3 hospitais, será horário de visitas religiosas, de assistência religiosa nos hospitais, tanto nas enfermarias quanto nas UTIs. Ajustamos também que os hospitais terão um prévio cadastro dos religiosos que estarão autorizados a entrar. Então, cada igreja vai ali cadastrar seu pastor, seu padre, seu representante e os substitutos. Acordamos que essa listagem, esse cadastro, vai ficar nas portarias dos hospitais para que esse religioso chegue, se identifique e tenha acesso via própria portaria, independente de qualquer outra manifestação. Então, acordamos esse cadastro, acordamos a respeito dos horários e acordamos ainda que em casos excepcionais de proximidade de morte, que a família tenha sido avisada pela equipe médica, a família poderá acionar o religioso e apresentar o religioso para entrar em qualquer horário que seja necessário. E a partir dessas decisões aqui, isso já passa a valer de imediato ou existe uma data também pré-definida? O que nós ajustamos aqui foi que dentro de 30 dias as entidades religiosas deverão estar cadastradas nos hospitais. E desde que esse cadastro esteja feito, quanto antes elas fizerem, antes isso vai começar a funcionar. Então o prazo máximo que elas têm para se cadastrar, que foi ajustado, é de 30 dias. Desde que esteja cadastrado, imediatamente começa a funcionar. Como em Araguari, cada hospital tinha uma forma de estabelecer horários e critérios, agora a medida foi unificada e o advogado que representa hoje o maior hospital da cidade, que recebe pacientes do SUS, mas que também atende pela rede particular, falou sobre os procedimentos tomados para regularizar a situação. Assim, a Santa Casa, ela, como você falou, associação privada, que atende 60% aos pacientes SUS. Hoje, nosso maior foco é SUS. Com relação a essa assistência religiosa, a Santa Casa não tem muita mudança não, porque ela já autorizava, a gente já realizava o credenciamento. O que aconteceu é que tem uma lei municipal que não vinha sendo cumprida na íntegra pelos hospitais em geral. E hoje o que foi a proposta nessa reunião da doutora Cristina foi de estabelecer um horário único para todos os hospitais da cidade, são 3 hospitais, para visita religiosa, acionada pelo familiar ou pelo próprio paciente. E inclusive UTI, porque existia de fato uma certa dificuldade de UTI por uma série de questões que envolvem a própria UTI, que é um setor de isolamento fechado. Então, a gente ajustou hoje lá com a doutora Cristina de padronizar o horário, a gente vai só adaptar o nosso horário de assistência religiosa e vamos abrir essa assistência religiosa para UTI quando a família acionar o seu líder religioso lá, em geral. No mais é isso que mudou, a gente não tem nenhum outro tipo de problema, porque as visitas aqui são diárias, segunda a sexta-feira, horário padronizado. E no mais, a gente acredita que atende bem a legislação que já existia. Um cadastro com os nomes, os dados completos desses religiosos, tanto do segmento católico como evangélico e demais, deve ser criado para poder facilitar aí o acesso e ficar diariamente aí em 24 horas nas portarias. Você acredita que isso também deve ajudar, deve contribuir para a melhora dessa assistência? Isso eu acho que vai ser um diferencial, mas que venha somar com o que a gente faz. A Santa Casa hoje ela credencia todo religioso que chega aqui, qualquer dia, a gente faz uma carteirinha individual para ele, desde que ele comprove que é líder religioso. A doutora Cristina propôs criar uma lista unificada na cidade, pelos órgãos representantes desses religiosos, eles vão fazer esse cadastro e eles vão informar os hospitais quem são os cadastrados, para que a gente só autorize entrar essas pessoas. Então, acredito que vai avançar pela unificação e, de fato, um problema que eu tenho, mas que eu estou respaldado pela legislação, é que atualmente, às vezes chega uma pessoa pedindo para fazer assistência religiosa e fala, eu sou pastor tal, acabei de chegar na cidade e gostaria de visitar um doente.
Aí, como ele não tem o cadastro prévio com a Santa Casa, a gente não deixava ele entrar. Com a lista feita por eles próprios, a gente só vai conferir. Tá na lista, a gente vai permitir franquear essa entrada, como a gente sempre fez, sem nenhum problema. É uma burocracia, um cuidado dos hospitais até para resguardar, né, a vida, a segurança e a tranquilidade dos próprios pacientes que estão internados. Corretamente. A gente visa garantir a recuperação do paciente aqui dentro, sua integridade física, porque a gente sabe que muitas pessoas se aproveitam dessas liberdades que o religioso tem de entrar, o próprio médico ou o profissional de saúde, e se transvestem dessas profissões para tentar entrar nos hospitais. Então a lista burocrática mas ela vai diminuir o tempo de espera, vai proporcionar uma segurança para o próprio religioso de saber que ele pode entrar, porque o nome dele está na lista, porque o órgão que vai emitir a lista é eles mesmos. Então, acredito que vai melhorar e vai ser bom para todo mundo, até para o paciente. Hoje é dia de retomar as gravações do programa Essência Cultural. E nesta terça-feira, o convidado que irá se apresentar ao público é Beto Mendes, que traz muito samba swing, o samba romântico. A gravação acontece a partir das 20 horas no Clube Olímpia e aqui no estúdio eu recebo a grande atração da noite. Seja bem-vindo, Beto. Prazer é meu, muito obrigado. Então, Beto, eu queria que você começasse contando para nós, né, por que receber esse convite, de onde você vem e o que você traz para essa noite, para esse show que acontece logo mais. Olha, vem de São Paulo, convite aí do meu amigo Baltazar, e a gente vai fazer hoje com certeza um programa muito legal, quer trazer bastante samba romântico, porque quem não é romântico é quem não gosta de falar de amor, né? Então a gente vamos trazer com certeza muito balanço, muito romantismo, e quem quiser dançar também vai ficar à vontade, porque o CD ele é convidativo para dança. Beto, e como é que começou essa sua história com a música, essa sua carreira aí no samba, em levar aí, né, atrações para todos os públicos? Eu comecei já 15 anos atrás, tinha sempre um projeto de compor alguma coisa, levar uma boa música ao público, levar uma boa música ao ouvinte. Então, há 15 anos que eu comecei a fazer esse trabalho e, graças a Deus, agora a gente está dando aí já um grande... Já está sendo bem reconhecido o Brasil inteiro, graças a Deus, né? Então, a gente está indo na caminhada. É o primeiro CD, a primeira divulgação, esse trabalho já vem aí desde mais de uma década? Já vem esse trabalho, já foi lançado, já tem 1 ano e meio. Aqui está sendo a primeira vez a convite aqui do programa Essência Cultural, com certeza para mim vai ser um maior prazer estar participando com eles hoje. E já tem, esse trabalho já tem algum tempo. Então, aqui na cidade de Araguari é a primeira vez. E pretendo voltar mais vezes. Como você disse, tem aí composições próprias e algumas músicas regravadas. Nesse quesito de composições próprias, o que você traz aí de mais especial para essa apresentação de hoje à noite? Hoje à noite traz uma música que chama Garota Sensual, que é uma música de trabalho, é uma música que, graças a Deus, está sendo tocada no Brasil inteiro, né? E as regravações são de nomes conhecidos, como Estou Mal, como 4 Semanas de Amor, do Luan e Vanessa, que é uma música do compositor Carlos Cola, Chorando Se Foi, do Grupo Kaoma, Eu Menti, do Razão Brasileira. Então, um CD que tem 18 faixas, 14 inéditas, com um trabalho direcionado para a música Garota Sensual. E para as pessoas que não conhecem ainda o trabalho de Beto Mendes, existe uma página, uma rede social que elas podem pesquisar e conhecer mais sobre esse seu trabalho? Sim. Tem um site, você poderia passar o site, que é o www.betomendes.com, tem a música de trabalho, tem toda a trajetória, como comecei, né? Há quantos anos tem a carreira, as composições, e tem na rede social também, que é o Facebook, betomendes23@hotmail.com. Sempre a gente está postando coisas novas para o público. No finalzinho aí do nosso bloco, a Agenda Cultural, nós vamos rodar um vídeo, né, com um pedaço, uma pequena parte da apresentação do Beto, e para as pessoas que quiserem contactar para fazer shows, como isso deve ser proceder? Pode entrar através do site www.betomendes.com, que é o mais fácil, porque lá tem todos os telefones. Se a pessoa não tem uma caneta na hora para marcar, então sempre eu deixo o site, que é mais fácil, betomendes.com. Dá para dar uma palhinha aí, apenas em voz, para as pessoas poderem conhecer um pouco e já saber previamente o que vai acontecer? Vamos lá, a música chama Que Noite Maravilhosa, foi quando eu te encontrei. Você estava tão linda, logo me apaixonei.
Não consegui me conter, então brinquei com você, mas no fundo eu queria era beijar você. Garota sensual, você me deixou mal. Garota, 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 você é demais. Olha só, esse aí é Beto Mendes trazendo samba swing, popularmente o samba romântico. Samba romântico a gente fala, né? E é isso aí. Swing é por causa do gingado, né? E romantismo vem na letra, né? Então, Beto, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco nesta manhã. Obrigado, prazer foi meu estar aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus. E se tiver oportunidade, vai hoje até o Olímpia, a gente vai estar lá. É isso aí, então fica o convite, né, aberto e estendido a toda a população araguarina a participar hoje da primeira gravação de retomada do programa Essência Cultural. Beto Mendes trazendo aí samba swing, samba romântico a toda a população. Lembrando que a entrada é franca. O Notícia da Gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Obrigada pela sua audiência e até amanhã, quando eu volto com outras informações. Nosso encontro é ao 12:30.